Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, quando vocês leem as Escrituras, vocês podem ver e encontrar em muitos textos o Senhor Jesus falando algumas coisas sobre o Evangelho do Reino de Deus. Por exemplo, ele falou que deveríamos ir pregar esse Evangelho a toda criatura. Ele falou que esse Evangelho do Reino deveria ser pregado a todos para testemunhar a todas as nações, para que então pudesse vir o fim. Enfim, ele falou várias coisas sobre o Evangelho em alguns textos. E nós que lemos as Escrituras hoje e ficamos sabendo de tudo aquilo que o Senhor Jesus falou sobre o Evangelho, nós hoje, sabendo disso, podemos fazer algo, ou podemos praticar alguma coisa, ou pensar alguma coisa que esteja em total desacordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus falou sobre o Evangelho e que está nas Escrituras. Nós podemos fazer isso hoje, de forma deliberada, de forma inconsequente, por nossa própria vontade? Nós podemos fazer isso, meus irmãos? Claro que não. Não podemos fazer isso. Não podemos modificar aquilo que o Senhor Jesus falou. Não podemos acrescentar, diminuir. Não podemos ultrapassar. Não podemos fazer nada disso. Porque todos aqueles que fazem isso estão agindo de forma errada. Estão, de certa forma, não concordando mais com as palavras do Senhor Jesus sobre o Evangelho. E isso é um erro que não podemos cometer em tempo algum. Aqueles que cometem o erro dessa forma, ou seja, cometem o erro por sua própria vontade, de forma deliberada, de propósito, ele está trazendo para si juízo. Ele está fazendo com que a sua vida seja réu desse erro que ele fez de forma consciente, sabendo o que estava fazendo. Porque ele fez de forma deliberada, de propósito. Mesmo sabendo que aquilo era errado, ele fez. E o que ele fez é um absurdo. Mas ele sabia que era um absurdo, mas mesmo assim ele fez. E ao fazer isso, fez com que muitas outras pessoas acreditassem naquilo que ele estava fazendo de errado, naquilo que ele estava falando, em contrário a tudo aquilo que o Senhor Jesus falou sobre o Evangelho. E é por isso que surgiu no mundo um outro Evangelho, um Evangelho diferente, que hoje nós podemos dizer que é um Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Essa é a realidade que está aí. Essa é a realidade. E, infelizmente, os que fizeram isso são ou foram os pastores, bispos e apóstolos. E eles fizeram isso nas denominações que eles construíram. Nesses templos construídos por mãos humanas, que eles colocaram uma placa lá na frente, que aquela placa está escrito o nome da denominação. E foi isso que eles fizeram. E com o passar do tempo, depois de eles terem feito isso, eles começaram a pregar o evangelho, esse outro evangelho diferente, que atraiu muitas pessoas. Atraiu muitas pessoas. E essas pessoas que foram atraídas pela pregação desse outro evangelho se tornaram os membros dessas denominações. E em meio a esses membros, para esses membros, eles agem exercendo a primazia, o domínio. E assim aquelas pessoas ficam dominadas por eles. Aquelas pessoas ali se tornam a massa de manobra deles. E eles, com as suas palavras, conseguem dirigir o corpo inteiro daquelas pessoas. Conseguem perverter a consciência e a fé dessas pessoas, que assim fazem o que eles querem. Porque
eles se colocam como homens de Deus, espirituais, que têm que ser obedecidos naquilo que eles ensinam, naquilo que eles pregam, baseados totalmente no evangelho misturado do padre pervertido, que está totalmente contra o que o Senhor Jesus falou sobre o evangelho. É só você ler as escrituras que você vai ver o que o Senhor Jesus falou sobre o evangelho. E ao ler as escrituras, sobretudo aquilo que o Senhor Jesus falou sobre o evangelho, você vai constatar que o evangelho que o Senhor Jesus falou é totalmente diferente desse evangelho que existe por aí hoje nas denominações. Então, ao constatar isso, ao se conscientizar disso, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é sair fora, escapar, fugir desse evangelho misturado do padre pervertido e sair das denominações onde ele está sendo pregado por muitos pastores, bispos e apóstolos. E você não deve mais tolerar aqueles que venham pregando o evangelho para você dessa forma, em tempo algum. Isso é errado. Isso tem que acabar. E para acabar isso em sua vida, o Senhor Jesus, que é aquele a quem você deve amar sinceramente, que é aquele que você deve obedecer, ele envia essa mensagem aqui para a sua vida. Muito clara e simples. Para que você, ao ler essa mensagem aqui, possa tomar a decisão certa e aprovada pelo Senhor Jesus. E a decisão certa que você tem que fazer é voltar para o evangelho genuíno. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Esse é o evangelho do qual o Senhor Jesus falou. É para esse evangelho que você tem que viver. É na verdade desse evangelho que você tem que estar. É na esperança desse evangelho que você tem que permanecer para sempre. Então, chegou a hora de você entender isso de uma vez por todas, para que você possa fugir desse fogo que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está sendo pregado por aí nas denominações, com a conivência dos pastores, que de forma deliberada estão fazendo isso, de propósito, só para arrastar muitos irmãos para práticas erradas, porque eles, ao falarem coisas pervertidas de um outro evangelho, de um evangelho diferente, que não tem nada a ver com o evangelho genuíno do Senhor Jesus, eles conseguem arrebanhar muitas pessoas com práticas enganosas, com mentiras, com sofismas e raciocínios falazes. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade que o Senhor Jesus está vendo. E que muitos hoje se deixaram envolver e se enredar. Então, para que haja uma libertação disso, para que haja um livramento disso na vida de muitas pessoas, o Senhor Jesus envia essa mensagem aqui, para que todos aqueles que possam ler essa mensagem comecem a fugir e a escapar e sair fora do evangelho misturado do padre pervertido. Porque quando todos aqueles que lerem essa mensagem decidirem firmemente voltar para o Senhor Jesus e para o seu evangelho genuíno, aí sim a vida deles na prática, de fato e de verdade, em tudo aquilo que eles praticarem, estará sendo baseado em tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, vai ser sim aprovada pelo Senhor Jesus. Ele vai concordar com isso. Porque é isso que vai fazer com que a vida de muitos continue saudável, continue se aperfeiçoando e continue cada vez mais com uma firmeza, para que ninguém mais possa se desviar da verdade ouvida, que primeiramente foi falada pelo Senhor Jesus e depois foi escrita pelos apóstolos em suas epístolas, e que também foi dita e é dita até hoje pelo Espírito da Verdade, aquele que o Senhor Jesus nos enviou para nos guiar a toda a verdade. Então, meus irmãos, cada um de nós hoje tem que agir dessa forma. Tem que estar de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus, para viver pelo Evangelho dessa forma, para sempre, sem nunca se desviar de tudo aquilo que o Senhor Jesus falou sobre o Evangelho, que é o Evangelho genuíno. Então, que isso possa fazer com que a sua vida esteja firmada e alicerçada e firme no Senhor Jesus, para que você possa viver de um modo digno no Senhor Jesus e também viver de um modo digno do seu Evangelho genuíno,
Então que isso possa acontecer em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Já Fechou Questão. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem é Já Fechou Questão. O nome dessa mensagem é esse, porque se você ler as Escrituras, você vai ver que o Senhor Jesus fechou questão sobre muitas coisas importantes, muitas coisas sérias, muitas coisas relevantes para a sua vida. Então ele fechou questão. Isso significa que em tempo algum isso pode mudar. Em tempo algum isso não pode sofrer variações ou sombra de mudança por ninguém. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode desfazer aquilo que o Senhor Jesus fechou questão. Ninguém pode abrir essa questão. Não há exceção para essa regra. Não há exceção para essa regra. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode abrir alguma coisa da qual o Senhor Jesus já fechou questão. Porque ele já fechou questão de forma definitiva, para sempre. Para que nenhum homem, em tempo algum, possa mudar isso. Então, isso é sério demais. Você tem que receber essa mensagem, que eu vou ler daqui a pouco, com seriedade para a sua vida. E viver com essa mensagem. Porque o objetivo dessa mensagem é esse. De esclarecer sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus fechou questão. Para que você não viva agindo como um rebelde que está praticando coisas das quais o Senhor Jesus já fechou questão. Nunca desfaça isso em tempo algum, meu irmão. Nem por influência de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo. Porque se eles estão fazendo isso, eles estão errando. E você não pode mais errar. Mas você tem que sim acertar. Você tem que acertar baseado em tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Para que a sua vida siga dessa forma. Irrepreensível dessa forma. Então você tem que entender isso. E essa mensagem que eu vou ler aqui daqui a pouco, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida, vai te esclarecer ainda mais sobre essa questão. Para que assim você possa viver de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Sim, para que você possa viver sempre de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus, que já estão escritas nas Escrituras. É só você ler. Que aí, ao ler, você vai se inteirar de tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Para que assim, aquilo que o Senhor Jesus te ensinou pelas Escrituras esteja em sua vida, em seu coração para sempre, para que você nunca mais possa pecar em tempo algum. Então que essa mensagem hoje possa servir para você edificar a sua vida em tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Então, eu vou ler essa mensagem daqui a pouco, mas antes de ler, é claro, eu tenho que ler aqui as Escrituras. E aqui nas Escrituras, como eu já falei, existem muitas coisas que o Senhor Jesus já fechou questão. E eu vou ler aqui 2 textos que vão mostrar para vocês algumas coisas que o Senhor Jesus já fechou questão. E se ele já fechou questão, é dessa forma que você tem que praticar, sem em nenhum tempo desfazer, sem nenhum tempo fazer algo que seja contrário àquilo que o Senhor Jesus já fechou questão para a sua vida hoje, para você praticar. Então você tem que praticar da forma como que está escrito aqui. E eu vou ler aqui esse texto. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. E está escrito assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios,
porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, meus irmãos, tudo isso que o Senhor Jesus falou aqui, ele já fechou questão sobre esse assunto. Então você não pode, em se tratando de oração, fazer algo que esteja totalmente contrário ao que o Senhor Jesus disse aqui. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você estará errando. Então, você tem que obedecer ao que o Senhor Jesus falou aqui sobre oração. Você não pode orar em pé em tempo algum. Você não pode orar dessa forma, usando de vãs repetições. Você tem que orar em um lugar secreto, que se chama o seu quarto. E tem que ser com a porta fechada. Você tem que entrar lá no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto, para que o teu Pai, que vem em secreto, possa te recompensar. Essa é a prática certa no que se refere à oração. Foi assim que Jesus ensinou e é assim que você tem que praticar. Porque ele já fechou questão sobre isso. E essa questão está fechada de forma definitiva para sempre. Não há mudança em tempo algum. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode orar de uma forma que seja contrária a isso que o Senhor Jesus fechou questão aqui. Então, é hora de você se conscientizar disso. Porque se você fizer algo que esteja em desacordo com isso aqui, com isso que o Senhor Jesus fechou questão, você vai prestar contas a Ele do seu erro. Mas para que você não erre mais, Ele deixou isso escrito. Então, isso que está escrito tem que servir para o seu ensino hoje, para a sua repreensão, para a sua correção, na justiça, para que você possa fazer o que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus, que é você orar em secreto, no seu quarto, com a porta fechada. O que disso passar é erro, é engano, é mentira, é absurdo. Então você não pode fazer mais isso em tempo algum. Então, isso já está esclarecido. O Senhor Jesus fechou questão sobre isso. Então é assim que você tem que praticar para sempre. E agora eu vou ler aqui o segundo texto, que vai falar um pouco também sobre esse assunto. Está aqui no livro de Apocalipse de João. E o texto está escrito assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui, o Senhor Jesus fechou questão sobre estes assuntos que foram escritos neste livro que se chama Apocalipse de João. Tudo que está escrito aqui, ninguém em tempo algum pode fazer qualquer acréscimo, nem mesmo uma vírgula, uma letra, uma palavra, não pode acrescentar nada. Porque se acrescentar uma vírgula, uma letra, uma palavra, pode mudar todo o sentido do que está escrito. E é por esse motivo que o Senhor Jesus fechou questão, dizendo que ninguém poderia acrescentar alguma coisa, fazer qualquer acréscimo às palavras que estão neste livro, que se chama o Apocalipse de João. Porque se alguém fizer isso, de propósito, de forma deliberada, por sua própria vontade, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro na vida de tal pessoa. Então, meus irmãos, se vocês querem evitar isso,
Se vocês querem evitar que isso aconteça na vida de vocês, chegou a hora de vocês fazerem aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão e não acrescentar nada a este livro chamado Apocalipse de João. Então não façam isso em tempo algum e estimule os seus irmãos a fazerem o mesmo, para que assim todos estejam de acordo com aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Então isso tem que acontecer na sua vida, na minha vida e na vida de todos os nossos outros irmãos, para sempre. Então ele continua dizendo que também, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, meus irmãos, não podemos acrescentar, mas também não podemos tirar. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, seja uma letra, uma vírgula, um sinal de pontuação, uma palavra, um versículo, enfim, se alguém tirar, vai tirar também o sentido. E se tirar o sentido, vai enganar, vai iludir pessoas. Vai fazer com que as pessoas acreditem em mentiras que não estão certas. E para evitar isso, ele já fechou questão sobre esse assunto, para ninguém tirar. Não tire nunca nenhuma palavra da profecia deste livro que se chama Apocalipse de João. Então, porque o Senhor Jesus já fechou questão sobre isso. E aqueles que tirarem, Deus vai tirar também a parte da cidade santa, da árvore da vida e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, meus irmãos, isso é sério demais. É uma consequência séria que vai acontecer com aqueles que tirarem coisas deste livro. Então não podemos mais tirar. Não podemos acrescentar e nem tirar em tempo algum. Então, agora que nós já sabemos que o Senhor Jesus já fechou questão sobre esse assunto, é hora de nos conscientizarmos disso. Nos conscientizarmos mesmo, de fato e de verdade, profundamente, para que nunca mais possamos errar sobre essa questão que o Senhor Jesus já fechou questão. Porque nós devemos viver, nós devemos praticar, nós devemos pensar, falar e agir sempre de acordo, ou seja, em acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. E não contrário a tudo isso. Em tempo algum. Então vamos fazer o que é certo, para que assim possamos prosseguir na prática do que é certo, segundo o Senhor Jesus, que já fechou questão sobre muitos assuntos. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Já Fechou Questão. Já fechou questão. E ela começa assim. Está escrito, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, para a igreja que está edificada sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, além das portas do inferno que não prevalecerão contra ela, existe muitas outras coisas que o Senhor Jesus fechou questão de forma definitiva. Assim, ninguém mais, ao longo da história, até o fim dos tempos, poderia, por sua própria conta ou deliberadamente, abrir uma exceção a esta regra, como se tudo aquilo que o Senhor Jesus fechou questão pudesse, de forma contrária às palavras dele, serem reabertas de novo, para que muitos pudessem praticar como se fosse algo que o próprio Senhor Jesus estivesse concordando e aprovando, mas que na realidade não está. E não está mesmo concordando e aprovando, porque o Senhor Jesus não outorgou a ninguém o direito de fazer tal coisa. Meu irmão, o Senhor Jesus fechou questão sobre o lugar em que devemos adorar ao Pai. Ele fechou questão sobre o fato
de que não é assim entre vós. Ele fechou questão sobre não sermos chamados mestres. Ele fechou questão sobre a ninguém na terra chamarmos nosso Pai. Ele fechou questão sobre não sermos chamados guias. Ele fechou questão para não acumularmos tesouros na terra. Ele fechou questão sobre não servirmos às riquezas. Ele fechou questão para não ficarmos ansiosos de coisa alguma. Ele fechou questão sobre todo homem se esforçar para entrar no evangelho do reino de Deus. Ele fechou questão sobre ser necessário nascer de novo. Ele fechou questão sobre se acautelarmos do fermento. Ele fechou questão sobre a prática do novo mandamento. Ele fechou questão sobre vigiarmos os sinais de sua volta. Ele fechou questão sobre se acautelarmos dos falsos profetas. Ele fechou questão sobre a nossa permanência em sua palavra. Meu irmão, além de tudo isso, pelas Escrituras e até nas epístolas dos apóstolos, podemos ver que o Senhor Jesus já fechou questão sobre muitas outras coisas que devemos obedecer e praticar. Mas, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, muitos pastores, bispos e apóstolos não fizeram caso de algumas coisas que o Senhor Jesus fechou questão, porque estão ensinando uma outra doutrina, um outro evangelho e até um outro Jesus, que já não concordam em nada com essas palavras do Senhor Jesus, incitando muitos à rebeldia, porque eles estão falando muitas coisas pervertidas para arrastarem muitos discípulos a praticarem cegamente muitas coisas que o Senhor Jesus já fechou questão e que eles nunca deveriam, em hipótese alguma, considerar a cometer esse erro que só prejudica a própria vida deles mesmos. Meu irmão, todos aqueles que hoje praticam coisas que são contrárias a tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão, já se desviaram dele, já se desviaram do Evangelho, já se desviaram da verdade, já se desviaram da graça, já se desviaram da sã doutrina, já se desviaram do primeiro amor, já se desviaram da fé, já se desviaram da boa consciência, já se desviaram da obediência, já se desviaram da perfeição, já se desviaram da simplicidade e já se desviaram da pureza devidas a Cristo. Mas, apesar de tudo isso, o Senhor Jesus hoje lhes dá a chance de verem onde caíram e de se arrependerem sinceramente, para que, purificados de todos os erros, possam continuar a viver em Cristo Jesus com fidelidade até o fim, de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Meu irmão, no tocante a tudo aquilo que ele fechou questão, o Senhor Jesus não admite desobediência. Por isso, devemos respeitar e obedecer na prática a tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão, para que assim a nossa vida centralizada nele continue se aperfeiçoando de forma saudável e irrepreensível até o dia em que possamos, por causa disso, possamos entrar aprovados no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, está muito bem claro que o Senhor Jesus já fechou questão sobre muitas coisas.
E é em tudo isso que nós devemos andar de acordo. Porque se andarmos de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus fechou questão, estaremos vivendo de uma forma aprovada por Ele. Estaremos vivendo para o seu inteiro agrado, de uma forma digna dEle. E de uma forma digna também do seu evangelho genuíno, da sua verdade, da sua sã doutrina, da sua graça genuína. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso de uma vez por todas, para que nunca mais, em tempo algum, possamos fazer nada que esteja em desacordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser decisiva em nossas vidas. Tem que ser decidido hoje, para sempre, para que assim possamos prosseguir vivendo dessa forma, de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Eu sei que existem muitos por aí que são insubordinados e que vão continuar vivendo, praticando coisas erradas, contrárias a tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Mas essa mensagem que o Senhor Jesus deixa hoje para as nossas vidas, essa mensagem que Ele traz hoje para as nossas vidas, é para nos conscientizarmos disso. O objetivo dessa mensagem é esse, para que possamos nos corrigir desses erros, dessas práticas erradas, dessas práticas inconvenientes aos santos, porque essas práticas são inconvenientes aos santos. Porque o que é conveniente aos santos é que possamos viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso. Não dá mais para vivermos de outra forma, não há espaço mais para isso, em tempo algum. Então chegou a hora de nos corrigirmos. O objetivo dessa mensagem é esse, que nós possamos nos corrigir ao ouvir essa mensagem muito clara, muito simples, muito clara e muito simples que o Senhor Jesus trouxe para as nossas vidas, com esse objetivo. Então, que essa mensagem sirva para nos corrigirmos e nos purificarmos dos erros, para que possamos continuar acertando dia após dia, se aperfeiçoando em tudo aquilo que o Senhor Jesus já nos ensinou através dessa mensagem. Então, agora é com cada um de nós. É aquilo que nós vamos fazer que vai decidir quem nós vamos ser daqui para frente. Porque continuar no erro depois de receber essa mensagem, aí isso é um absurdo. É um erro absurdo. É um erro de quem tem a mente cauterizada. É um erro de quem já não dá ouvidos ao Espírito Santo. É um erro de quem já é insubordinado e já não consegue dar mais ouvidos àquilo que o Senhor Jesus diz ou disse através dessa mensagem. Não podemos ser assim, meus irmãos. Temos que fazer com que o nosso coração seja sensível a essa mensagem. Então, se hoje você ouviu a voz do Senhor através dessa mensagem te falando de forma muito clara, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração diante disso. Mas que você receba essa mensagem e que essa mensagem cumpra o seu objetivo em sua vida. Que essa mensagem possa produzir bons resultados em sua vida. Resultados permanentes, aperfeiçoadores. Resultados aprovados pelo Senhor Jesus. Resultados que possam te levar novamente a viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus já fechou questão. Então que isso possa acontecer em sua vida. O Senhor Jesus quer isso para a sua vida. O Senhor Jesus quer isso para a minha vida. O Senhor Jesus quer isso para a vida de todos os nossos outros irmãos. Ou seja, o Senhor Jesus quer isso para a igreja de modo geral. Para a igreja de modo geral. Então que a igreja hoje possa se conscientizar disso e possa obedecer ao Senhor Jesus para sempre e possa praticar aquilo que Ele aprova, porque só a prática disso, constante, é que vai nos dar a condição de podermos entrar
no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprovados. Porque é assim que tem que ser. Então que isso possa acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.